Taúf Abreu mandou aqui, ó, Berindani, como foi conciliar a gestão de futebol com a Série B e operação do City? Esse foi um momento engraçado, assim, né? Engraçado porque já passou, né, na verdade, mas assim, teve momentos muito dramáticos, foi ali o primeiro trimestre ali, né? Até aquela estreia no Cruzeiro, contra o Cruzeiro, que a gente ganhou com 2 gols de Jacaré, eu acho, salvo engano. Isso. Foi? Ali foi um momento, eu tava voltando de lá, inclusive, de Manchester, salvo engano, né? Eu me lembro que eu não assisti aquele jogo. E quando eu pousei, eu não tinha internet no avião. Quando eu pousei, eu vi o nosso 4-2, eu não me lembro exatamente, 3-1. Eu não me lembro exatamente aquele jogo contra o Cruzeiro, com 2 gols de Jacaré. Eu falei, não, 2-0. Não, foi 2-0 só. 2-0. 2-0. É porque ele entra e faz foi isso mesmo, gols. foi 2-0, exatamente. Quando eu entro, eu falo, pô, velho, a gente ganhou o primeiro jogo, 2-0, com 2 gols de Jacaré, é agora, velho. A virada começou agora. O meu sentimento foi esse. E acho que ganha 4 ou 5 seguidos, né? Aí, ali, o brasileiro. Até ali, respondendo aí o nosso torcedor que perguntou, até ali, o clima era dificílimo, eu não podia ir no shopping cortar o cabelo. A gente tentava internamente e conseguiu manter o nível do trabalho de negociação com o City e tentava apoiar o futebol para as coisas darem certo. Né? Então eram 3 trabalhos, né? Era um trabalho de controle emocional da gente, pessoalmente, eu, Vitor, as famílias, todo mundo, apoiando o futebol para as coisas darem certo, fazer as contratações com pouco dinheiro que a gente tinha e fazer as contratações mais assertivas que tinha e manter em alto nível a negociação. Né? Depois que o Bahia começou a ganhar, aí de fato acabou ou diminuiu consideravelmente o Berintani, vai se fuder, meu Bahia não precisa de você, aquela coisa na Fonte Nova, que era uma coisa natural ali, e aquilo foi se perdendo um pouco. Fora Guto, fora todo mundo, fora tudo, qualquer coisa, né? No começo ali de fevereiro e março, o time fazia aquecimento, a torcida vaiava ali, né? Então, assim, a partir de abril ali, com o começo da Série B, a gente começou a retomar um clima um pouco melhor. A gente foi conseguir se comunicar melhor com a torcida, a gente foi construindo com o Conselho Deliberativo numa relação menos assim, de desconfiança, né, de queremos fazer tudo sozinhos. Né? O Conselho entendeu que primeiro a gente precisava fazer, depois a gente chamou a comissão do Conselho e depois a gente foi abrindo para os conselheiros. Isso terminou sendo muito positivo, assim, né? E ali de setembro em diante, com o anúncio oficial, com o time permanecendo no G4, ali de fato a coisa melhorou muito. Né? Você falou que independente de cair ou não, não mudava valor e nem eles iriam desistir, mas teve um caso do atentado ao ônibus, né, que você falou que poderia ali sim, né? Ali que eles balançaram. Duro. Ali foi mais duro do que se a gente tivesse sido, se a gente não tivesse subido em termos de afetar o vínculo, assim, dizer quero ou não quero, né? Ali eu vi o negócio, assim, 2 dias em silêncio, e-mail pedindo para eu fazer um relatório sobre o que aconteceu, o que no nosso entendimento, qual seria as medidas tomadas pelas autoridades públicas da Bahia, enfim, ali o tema do negócio parou por uma semana e o assunto virou, formalmente inclusive, o assunto virou o que aconteceu, nos expliquem onde é que a gente está se metendo. E prejudicou muito, mas muito mesmo, a gente não ter tido uma punição rápida aos responsáveis por aquilo, e no final, aí já não estava mais prejudicado, mas no final a gente lembra que a conclusão é de lesão corporal leve. Né? Então, assim, ninguém foi preso por causa daquilo. Pode fazer de novo, não tem problema. Pode fazer de novo, porque é lesão corporal leve, não tem problema. Então, aquilo, de fato, foi uma marca pra gente muito, muito forte, e ali o negócio tremeu um pouco, assim. A gente conseguiu explicar, a gente disse que foi um fato isolado, e montamos relatório dos últimos 10 anos, quantas vezes tinha acontecido, o que tinha gerado, essa coisa toda, e explicamos da nossa forma, sem mentir, como eu digo, mas passando a confiança necessária. O Cirino sai logo depois disso, não sei se tem relação, por conta disso, né? Mas alguém mais falou assim, eu quero ir embora, não me sinto bem. O Cirino já estava ali com um tema com o irmão dele, né, um problema familiar. Que ele volta pro Paraná. Ele volta para lá e a gente realmente, eu digo sempre assim, não tem jogador no Bahia que se não quer ficar, não vai ficar. Agora a saída sempre precisa ser, né, a depender do jogador e das circunstâncias, para ser justa com o clube também. Mas assim, ali a gente entendeu que isso daí, somado com o problema que ele estava lá familiar, foi o que gerou essa... Mas realmente afetou muita gente. Alguém pediu de bater e falar, eu quero sair, não tô bem? Mas assim, se você perguntar assim, uma parte grande do elenco
uma parte grande do elenco, ficou por algum tempo muito fechada e, eu vou usar a expressão aqui, traumatizada, né? Mas ficou muito... Velho, eles chegaram perto de uma morte enorme ali, porque o ônibus podia ter afetado gravemente o motorista e o ônibus podia ter caído na ribanceira, caído do viaduto, podia ter... De fato, foi uma coisa muito séria, né? E todo mundo se projetou, e tem uma coisa, meu irmão, nesse meio do caminho, que se chama família. Porque às vezes o cara é forte, o cara vai lá e não me afetou, quebrou a janela do meu lado, mas paciência. Mas e a mulher do cara que tá em casa com 2 crianças, com 3 crianças? Ouve a notícia e vê de qualquer jeito, e vê Danilo todo sangrando. Com a toalha toda Exatamente. sangrando na hora. Então, como é que a família reage? A mulher fala assim, meu irmão, você não sabe a importância que tem as esposas na decisão de contratação de jogador. É muito importante. E na decisão do cara ir embora também. Pode ter certeza. Antes de tratar bem o jogador, tem que tratar bem a esposa. Então, assim, porque ela é muito determinante, e é justo que seja, né? Porque ela aguenta uma barra danada. O cara tá lá viajando para jogo e ela tá com 2 meninos, com 3 meninos segurando, e aí vai para o shopping com medo do torcedor identificar o filho do jogador e fazer alguma coisa com o filho do jogador. Então, assim, você pensa que nesse momento foi uma hora que o grupo olhou e falou assim, estamos desprotegidos. Eu me lembro da fala de Guto Ferreira, assim, eu não estava dentro do ônibus, eu estava saindo de casa na hora e Guto me liga. Fala, presidente, houve um atentado contra o nosso ônibus. Eu falei, não acredito. A expressão dele foi essa. Né? E aí a consequência de tudo, e de fato, em termos de negociação, aquilo ali passou uma semaninha bem tensa. Eu lembro que eu mandei uma mensagem para Felipe Santana, né, quando eu recebi a informação de que tinha acontecido uma tentativa, né, tipo, um atentado ao ônibus do Bahia. E aí me falaram assim, não falaram de atentado, falaram, jogaram pedra no ônibus do Bahia. Aí eu mandei uma mensagem para Felipe. Falei, velho, procede que jogaram pedra no ônibus do Bahia. Aí o Felipe falou assim, eu não vou te responder o que foi. Uma coisa eu te garanto, não foi pedra. E foi essa a mensagem de Felipe. Aí depois vem a nota do Bahia já. E, tipo, era indo para um jogo. E eu acho que o Bahia ainda ganhou o jogo. Né? Eu acho que o Bahia ainda ganhou o jogo. Então, assim, o que eu acho que muitas vezes pesa do lado negativo é porque se faz algo desse tipo e no outro dia você ganha o jogo... parece que ganhou por causa disso. Isso, entendeu? Sai tipo, aí, ó, e tal, que não sei o quê. As consequências de uma coisa dessa são muito além de um jogo, assim, né? Muito além. Inclusive, a gente deixou de trazer jogador por causa desse fato também. Jogador que a gente poderia ter trazido depois, falou, não, aí eu não vou por causa disso. Quer dizer, foi um fato de repercussão nacional, né? Como foi agora recentemente com Fortaleza Esporte também, né? Então... uma série de outras coisas. Aí, o Valência tá mandando aqui. Um abraço, viu, Marquinhos? Tamo junto. Ele botou assim, aí também, viu? Nessa época aí, eu dei entrevista pra sites e rádios na Argentina, porque todo mundo queria saber de Mugni. É isso. Perguntando, né? Tipo, os países dos atletas. Tinham outros também, né? Foi Sampaio Correia e Bahia o jogo. Então me lembra aí, Marquinhos, se o Bahia ganhou. Deixa eu seguir aqui o superchat, que tô quase me perdendo aqui. Tô achando. Meu querido Renatinho Guedeville, ele botou aqui, ó. Direto do oeste da Bahia, amigos. Falei hoje com o Guilherme 2 coisas. Uma, o Ipiranguinha diminua a distância ao segundo colocado em títulos. E 2, todo título que o Bahia ganhar a partir da SAF tem uma enorme parcela de Guilherme Belitani. Não, eu acho que essa segunda coisa, assim, eu falei com o Renatinho hoje, ele mandou essa mensagem carinhosa, assim, é bem importante, assim, eu acho que a gente tive, Vitor teve parcelas muito representativas disso, né? Mas eu fico assim, cada torcedor que me encontra fala, obrigado, presidente, é muito comum isso hoje, né? Agradece, eu falo sempre uma coisa que é verdadeira, assim, né? A SAF do Bahia aconteceu porque o Bahia se construiu para isso, para poder seguir sendo um clube autônomo e dono do seu próprio clube, né, com a torcida, ou fazer uma transação desse nível, né? Então, eu sei que eu fui parte importante nesse processo. Eu sei que se eu não tivesse ali, talvez não tivesse acontecido. Talvez o presidente no meu lugar não tivesse ido buscar, não tivesse, né, uma experiência que eu tinha na época para fazer todo esse processo, não tivesse conquistado a confiança, como eu me orgulho muito de ter conquistado, sem precisar ser, né, benevolente. Eu lutei pelos direitos do Bahia de forma muito clara, e ainda assim eu construí uma confiança, uma relação de confiança com o grupo. Eu sei disso tudo, eu sei o meu valor nessa história. Mas esse projeto é um projeto que é consequência de um projeto coletivo, que eu digo sempre assim. Você falou de Leonardo Martinez, eu estou falando aqui de Vitor Ferraz, de todos os conselheiros. Teve Carlos Eduardo antes
Claro, presidente do conselho também antes, exatamente. Léo. Exatamente. Né? Mandou um abraço para você aqui. Então, mande outro abraço para ele, é um grande amigo que a gente fez no Bahia, né, que eu fiz no Bahia. Então, assim, porque a gente chama de Sede, né? Então, todo mundo chama ele de Cadu, eu chamo de Sede, muita gente chama de Carlos Eduardo, mas Sede, meu abraço. Então, assim, Sede, Léo Martinez, todos os conselheiros, inclusive de oposição, que analisaram criticamente o contrato, que se posicionaram, né? Conselheiros que leram o contrato, os sócios que acreditaram que a gente fez um contrato equilibrado, lembrando que os sócios não puderam ler o contrato, eles puderam fazer todas as perguntas que quisessem, mas não puderam ler o contrato, mas acreditavam e confiaram nos conselheiros que estavam ali, né? Quem veio antes, desde o movimento lá com o Carlos Hatz, com o Sidônio, com o Fernando Jorge, que é um cara pouco falado em determinados momentos, mas teve a parcela, não é? Todo o movimento da democracia tricolor antes, né? Todo mundo que veio depois, Marcelo Santana, com todas as minhas diferenças que eu tive com ele, com o Pedro Henrique também, fizeram, sempre falo da responsabilidade que cada um teve nesse processo. Foi um processo construído coletivamente pelo Bahia e que resultou, claro, que eu estava ali no momento de fazer, fui eu que fui atrás. Eu sou um pouco, sim, o pai da SAF, mas essa SAF tem uma família enorme que se constitui e que tornou possível isso acontecer. É um projeto coletivo, não tenho nenhuma dúvida. Mas não se sente parte, por exemplo, da conquista da Libertadores de falar, claro, eu fiz parte tenho o maior orgulho disso, maior orgulho disso. E vou ter orgulho das coisas que ainda vêm, porque eu sei o que vem ainda pela frente. Eu falo disso, Guilherme, eu digo muito assim, velho, o que eu conversei um pouco com você, um pouco com outras pessoas que hoje estão no clube, eu digo, velho, eu sou muito otimista com o que vai acontecer com o Bahia. Vai vir coisa grande, Marinho. Tenho certeza disso. O que o grupo pensa em termos de estratégia para o futebol mundial, especificamente para o Bahia, é uma coisa absurda, assim, positivamente, né? Eu tenho acompanhado, e eu tenho uma coisa importante na história, eu sei desligar a minha chave. Você não vai ver Guilherme Belintani na zona mista, entrando em vestiário, pedindo autógrafo para jogador, fazendo... Ontem eu fui na festa lá do Bahia. Eu fui porque Raul, o querido CEO do Bahia, um cara com quem eu criei uma conexão pessoal, falou, você precisa estar nessa festa. Porque Vitor Ferraz falou, vá. Porque Claudinha me ligou e falou, vá. Eu estava cansado, tinha tido uma semana muito... Mas eu falei, eu vou. E reencontrei pessoas que eu adoro, pessoas que estão lá no clube até hoje, que eu levei para o Bahia, ou que chegaram antes de mim, até muitos deles, assim, é uma família aquilo ali. Mas você não vai me ver nunca. Hoje eu compro minha camisa do Bahia, eu entro na loja e compro minha camisa. Eu compro meus ingressos, meu amigo. Então eu vou lá e tenho meus ingressos comprados. Eu sei desligar a chave. Agora, sempre que o Bahia precisar de mim, eu vou estar junto para ajudar, porque precisar, eles sabem disso. Sempre que precisa, eu tô lá. Né? Mas eu espero ser chamado. Só vai lá agora para negócio, né? Não, que para negócio nem vou. Só um jogadorzinho emprestado que a gente tem de vez em quando. Só assim um jogadorzinho. Mas ano passado, Cadu me emprestou. O Caio Roque, né? Que emprestou Everton e Caio Roque. Everton eu queria que ficasse, mas terminou indo para fora. Não consegui segurar, não. Mas assim, sempre que tiver um jogador bom sobrando, a gente vai levar. Daqui a pouco aparece. Marcos Felipe, o quê? A Iago. Eu tenho de Marcos Felipe, a gente tem o lateral esquerdo lá, Rafael também, que é um bom lateral, que rompeu a idade de sub-20 aqui, e o Bahia não tinha espaço para ele, a gente levou para lá no Londrina, tá bem, hoje é um jogador que tá atuando bem, o Bahia ficou com a parcela, então é muito bom também a gente poder, né, tá junto, mas tem que disputar, tem muito jogador que a gente vai ir disputando para levar.